Vamos então ao assunto do nosso programa de hoje. É um texto bíblico para nossa leitura referencial, está na primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 5. Nesse capítulo, o apóstolo Pedro ele se coloca ao lado de outros presbíteros da congregação, se denominando bispo juntamente com eles. Então aqui ele nos chama a atenção para um aspecto importante do assunto que nós vamos trabalhar hoje. Então, no capítulo 5 da primeira carta, rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória, ou aquela coroa inacessível, é a coroa que não se desgasta, que não se desfaz, né? Que não se perde, não se corrompe, essa coroa que está reservada para nós no céu. Que Deus abençoe, então, essa leitura bíblica e que Deus abençoe o assunto que nós vamos tratar a partir de agora. Muito bem. A gente sabe que, e temos de reconhecer isso, a Igreja de Deus está sujeita a muitos problemas decorrentes de uma liderança que eventualmente não exerce o seu trabalho de um modo bíblico e piedoso. A Igreja ela se beneficiará com o bom trabalho da sua liderança, mas ela também sofrerá debaixo do mau trabalho da sua liderança. Infelizmente, é assim mesmo. Já é muito difícil, com uma boa liderança, às vezes a igreja ainda tem seus pecados, suas dificuldades, seus sofrimentos, e então quando ela está submetida a uma liderança que não está servindo a Deus de modo piedoso, então as coisas se tornam muito mais difíceis. Então, quando falamos sobre os sofrimentos devidos a uma liderança que não realiza o seu trabalho de um modo bíblico e piedoso, a gente deve considerar não apenas aqueles líderes que realmente são homens ímpios, perversos, que muitas vezes, infelizmente, estão ocupando posições nos púlpitos das congregações, mas também devemos considerar aquelas pessoas que estão liderando o rebanho, que não estão ali de modo legítimo, e outros que não estão ali preparados para realizar o trabalho que os ministros de Deus, chamados pastores, são chamados a realizar no meio da congregação. Então vamos começar com uma pergunta. Quem são os homens que estão ocupando os púlpitos das igrejas? Quem são os homens? Eu estou falando homem, mas infelizmente a gente sabe que muitas vezes o púlpito da congregação nem está sendo ocupado por um homem. Muitas vezes o púlpito da congregação está sendo ocupado por uma mulher. E considerando, isso não tem nada a ver com um desmerecimento à mulher e não tem nada a ver com sermos contrários aos muitos dons e serviços que as mulheres podem realizar no meio da congregação, mas se considerarmos que Deus colocou uma ordem, estabeleceu uma ordem na criação, e essa ordem, segundo a palavra de Deus, deve ter consequência também no culto e no governo, no exercício da autoridade, e não apenas Timóteo, quando Paulo diz que não permite que as mulheres ensinem nem exerçam a autoridade de homem, mas você pode também perceber como essa ordem de criação é refletida, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, logo os primeiros versículos, que mostra a hierarquia de governo, Deus, homem e mulher. Então, e também a hierarquia entre Cristo e a igreja, o Cristo como cabeça da igreja, o homem como cabeça da mulher. E
Deus como o Pai como cabeça de todos, inclusive de Cristo, no sentido de que Cristo é Deus, mas no momento da sua encarnação ele assumiu uma posição de inferioridade do ponto de vista do ministério que ele veio exercer. Não que Cristo tenha deixado de ser Deus e tenha se diminuído em relação a Deus, mas ele deixou a sua posição de glória no céu para assumir a posição humilhada dos homens. Nesse sentido, então, ele mesmo se sujeitou a Deus. Então, considerando que o próprio Deus estabeleceu essa ordem de criação quanto ao governo e exercício de autoridade, então, obviamente, irmãos, que uma igreja que está entregando a liderança dela para uma mulher, não pode provar da bênção de Deus. Não pode provar, porque não há a bênção de Deus onde o governo e a autoridade está sendo exercício com a ordem da criação quebrada. E as bênçãos de Deus não podem ser medidas por número de pessoas na igreja ou por qualquer outras coisas externas, porque a bênção de Deus está na obediência à sua palavra. Então, daí nós procedemos com a bênção de Deus. Então, de vez em quando, nem tem homens que estão ocupando o púlpito das congregações. Mas em outros casos, mesmo sendo homens, às vezes são homens sem ofícios. Então, homens que não estão exercendo aquele serviço legitimamente, não foram chamados por Deus para realizar aquele trabalho. Então, homens sem ofícios não devem, pelo menos ordinariamente, estarem ocupando o púlpito da congregação. A gente sabe que em algumas situações, às vezes a falta de homem na igreja e na ausência do ministro da palavra, é necessário que um homem da congregação realize o trabalho para que a igreja não fique sem o culto a Deus. Então, nas situações muito especiais. Então, isso acontece. Nós devemos ter paciência com isso e devemos orar pelo dia quando Deus concederá a graça de ter um homem ordenado no púlpito da congregação. Então, mas ordinariamente isso não deve acontecer, né? A igreja não deve entregar o púlpito para homens que não tenham sido legitimamente chamados para isso. De vez em quando também devemos reconhecer que alguns homens, como parte do seu treinamento, às vezes oficiais, às vezes seminaristas, como parte do seu treinamento, eles estão dando estudos e, eventualmente, até dirigindo pregações. Então, mas isso é um trabalho especial e debaixo da supervisão do conselho da igreja, mas não é uma coisa ordinária. Não pode ser, porque ele também não foi chamado ainda. Pode ser que ele venha a ser chamado no futuro, mas naquele momento não. Então, naquele momento, quem deve exercer esse trabalho é o ministro de Deus, o homem que foi chamado para esse fim. Então, quando a igreja está entregando o púlpito da congregação para uma mulher, quando está entregando o púlpito da congregação para homens não ordenados, essa igreja realmente está mostrando desprezo para com a ordem que Deus estabeleceu no governo e no exercício de autoridade no meio da congregação. Então, esse desprezo para essa boa ordem acaba incidindo em desprezo pelo púlpito mesmo e a desvalorização pelo ministério da palavra. Então, a igreja não está mostrando valor ao ministério da palavra, se está tratando o ministério da palavra como algo sem importância, que pode ser realizado sem o devido cuidado, que pode ser realizado com negligência e que pode ser realizado fora da ordem que Deus estabeleceu. Então, não há a bênção de Deus onde há desprezo àquilo que Deus nos dá. Mas ainda devemos considerar que mesmo numa igreja onde não tem uma mulher que está subindo ao púlpito da congregação para pregar, para dirigir culto a Deus, também não é um homem não ordenado que está subindo ao púlpito para pregar, para dirigir o culto a Deus, mas ainda assim a pergunta ainda persiste. Que tipo de ministro, que tipo de pastor está ocupando o púlpito das congregações? Então,
mesmo sendo um homem ordenado. Então agora sabemos, tá certo? Não é mulher, não é um homem não ordenado, é um homem ordenado, é um ministro, é um pastor. Mas que tipo de pastor é ele? Sabe que, em boa medida, há uma ignorância das pessoas que estão realizando, que estão no ofício de pastor, de ministro da palavra, há uma ignorância quanto ao serviço que ele tem que realizar. A que os ministros da palavra são chamados? A que os pastores devem se dedicar no exercício do seu ofício sagrado? Então, muitos homens de Deus não sabem a que foram chamados. Então, muitos deles se dedicam, escolhem uma área onde eles se identificam mais. Então, alguns se identificam muito com a área da administração, então ele passa o púlpito para outras pessoas e se dedica na organização, na administração, e às vezes a administração funciona até bem. É um cara capacitado e ele está realizando um bom trabalho de coordenação dos serviços, administração de patrimônio, finança. Isso está indo bom, está realmente usando o seu conhecimento para incrementar os serviços e a administração, mas o púlpito foi entregue para outras pessoas. Pastoreamento foi entregue para outras pessoas. Visita foi entregue para outras pessoas. Então, não pode ser assim. O ministro, ele não foi chamado para decidir a área que iria trabalhar, uma área onde se identificasse mais. De jeito nenhum, ele foi chamado com um propósito santo. Como vocês sabem, eu sou ministro de uma igreja reformada, e aquilo que eu vou apresentar agora não é exclusivo das igrejas reformadas, não, mas eu quero usar o regimento das igrejas reformadas, porque no próprio regimento das igrejas reformadas do Brasil, no artigo 13, que trata sobre os deveres do ministro, nos fornece aquilo que é fundamental, é essencial. E em cima disso, nós podemos ter muito mais informação, podemos investigar biblicamente muito mais aspectos, mas, basicamente, não podemos negar que, a partir da palavra de Deus, nós extraímos como deveres do ministro o seguinte, artigo 13, os deveres do ministro da palavra. Os deveres dos ministros da palavra são proclamar fielmente a palavra do Senhor, administrar os sacramentos e publicamente invocar o nome de Deus. Eles também devem catequizar, fazer visitas pastorais, cuidar do evangelismo da igreja, edificar seus cooficiais e, junto com os presbíteros, manter a igreja de Deus em boa ordem, exercendo a disciplina da maneira que o Senhor ordenou. Então, se você tem um bom ouvido, então você talvez já tenha percebido que nessa estrutura, nessa ordem dos deveres do ministro da palavra, ele começa com o culto. Não começa no meio da congregação, não começa em casa, não começa nas visitas, começa no púlpito, no culto. No culto, os pastores, os ministros da palavra começam o seu trabalho pregando o evangelho. Então, todos os demais serviços derivam do seu serviço principal, que é a proclamação das verdades de Deus no púlpito da congregação. Então, a partir do púlpito da congregação, esse ministro da palavra vai continuar com a palavra para ensinar, para catequizar, para evangelizar e também, junto com os presbíteros, nas visitas, usando a palavra também para pastorear o rebanho de Deus. E assim, aplicar a disciplina àqueles que permanecem rebeldes, mas também edificar, encorajar, animar, consolar, exortar, repreender, corrigir, ameaçar com a palavra de Deus. Então, o trabalho do ministro da palavra é o trabalho de proclamar de púlpito, autoritativamente, como ministro de Deus, como profeta, dizendo assim diz o Senhor, e fazendo reverberar esta palavra nas demais áreas onde ele também, como ministro, deve atuar. Os presbíteros, no artigo 16, têm um papel diferente, porque os presbíteros pegam a palavra que o ministro está pregando e supervisiona essa palavra, verifica essa palavra e também vai usar essa palavra no cumprimento do seu trabalho, no pastoreamento da congregação. Então,
Um homem que foi chamado para o ministério da palavra, ele deve cumprir esse trabalho sagrado, um trabalho focado na palavra. Ele foi chamado para ser o homem que representa Deus no púlpito da congregação, que fará a leitura solene, que fará a pregação, que invocará o nome de Deus, que administrará os sacramentos, que são pregações visíveis, não é? Tem a pregação audível, mas também a pregação visível por meio dos sacramentos. Então, essa ordem mostra que há uma prioridade do trabalho do ministro no púlpito da congregação, no ensino e também no trabalho auxiliar aos presbíteros. Então, essencialmente, se você notou e se quiser olhar com mais detalhe, você pode baixar o aplicativo IRB Docs, que é o aplicativo das igrejas reformadas, onde você nele encontra os documentos das igrejas reformadas. Eu vou colocar até o link para você aqui. Você pode, por esse link, baixar também no seu telefone aí, tá? Então, eu estou colocando aqui agora o link desse aplicativo, onde você pode localizar o regimento das igrejas reformadas e também os outros documentos. Então, a partir do regimento das igrejas reformadas, está refletindo o ensino bíblico acerca do dever do ministro da palavra, nós aprendemos, então, que a prioridade do serviço do ministro é pregação. E observando que você não vai ver em momento nenhum, nesse artigo do regimento, falando sobre os ministros serem responsáveis pelo patrimônio da congregação, da igreja, ou até mesmo dos membros. Não fala nada sobre os ministros serem responsáveis pelas finanças da igreja, nem mesmo as finanças dos membros. Então, não é trabalho dos ministros. A igreja tem que separar pessoas para cuidar dessas áreas. Talvez uma participação dos diáconos, embora também os diáconos não são chamados para administrar o patrimônio nem as finanças da igreja, eles recebem da igreja o seu próprio patrimônio, o seu próprio dinheiro que eles vão empregar no cumprimento do seu trabalho. Então a igreja deve cuidar, o patrimônio é da igreja, a igreja deve cuidar disso. Mas de jeito nenhum o ministro tem de estar ativo nisso. Quando isso acontece, é já um desvio do trabalho do ministro naquilo que deve ser a ênfase. Então, veja que se o ministro ele deixa de focar, de enfatizar naquilo que deve ser o trabalho primeiro dele, ele vai comprometer o seu trabalho com outros afazeres que deveriam, no máximo, ocupar um lugar secundário no desempenho do trabalho deles, né? Então, pode acontecer, então, de homens serem fracos, mesmo ministros, eles serem homens fracos. Então, apesar de serem fiéis, serem homens ordenados por Deus e serem fiéis, quererem servir corretamente, mas eles podem realmente lhe faltar capacitação, pode lhe faltar esse conhecimento do que deve ser o seu trabalho no meio da congregação, e também pode faltar capacitação mesmo para realizar o seu trabalho. Às vezes a igreja já falha no fundamento que é, por exemplo, o seminário. O seminário hoje se mostra um lugar mais apropriado para os homens receberem a sua formação acadêmica para o exercício do ministério. Embora a capacitação acadêmica não é determinante e nem tem que ser necessariamente o seminário. Tem época que nem dá para ter seminário, em época de guerra, ou tem igreja que não tem condição de ter um seminário, e esses homens aprendem junto com os oficiais da igreja, com aqueles que já estão realizando o trabalho. Então ele vai ficar colado com esses homens e vai se desenvolver e aprender as responsabilidades e os trabalhos do seu ofício junto com esses homens de Deus. Paulo vai falar sobre isso em 2 Timóteo 2, o dever de Timóteo de repassar esse conhecimento à próxima geração, a fim de que a próxima geração também repasse esse conhecimento para outra geração, e assim o conhecimento de Deus seja preservado na congregação por meio desses homens que são chamados para realizar os serviços sagrados na congregação. Mas imagine um seminário que já é fraco, ou um seminário até que está dominado por homens infiéis.
Então, você pegar um homem da igreja que precisa ser preparado para futuramente exercer o ministério da palavra e enviar esse homem para um seminário onde não há fidelidade doutrinária, onde as práticas cristãs não estão sendo consistentemente preservadas, não marcam realmente a vida desses homens que estão sendo preparados, eles não estão se desenvolvendo pastoralmente, eles não estão lá desenvolvendo as habilidades que já possuem para usá-las no exercício do seu ofício. Imagine isso, enviar um homem para um seminário que já está, digamos aí, desgraçado. É terrível isso. Então, isso mostra que a igreja tem uma grande responsabilidade de escolher um seminário fiel ou ela mesma ter o seu próprio seminário ou promover a formação desses homens, para garantir que esses homens receberiam uma formação firme, fiel e piedosa. Sem isso, realmente é um grande perigo, um grande perigo. E quando a igreja tem um seminário e o seminário está funcionando bem para a formação desses homens, toda a igreja deve se envolver na formação desses homens, devem ter contatos com eles, devem conhecer quem são eles, devem contribuir com suas ofertas para a manutenção do seminário, deve incentivar esses homens, devem orar por eles, para que realmente o seminário seja uma grande escola de profeta no sentido pleno mesmo da palavra, tá? E não simplesmente um lugar onde eles aprendem um monte de coisas que nem sempre são fiéis ao ensino da palavra de Deus. Então, mas é imprescindível que esses homens que um dia subirão aos púlpitos das nossas congregações, que eles sejam homens fiéis, que eles tenham tido o seu caráter provado dentro do seminário e também depois pelo conselho da sua própria igreja. Isso precisa ser feito para proteger a igreja de homens fracos, de homens que, apesar de desejarem o ofício, não sabem o que vão fazer e não têm capacidade para realizar o trabalho que eles precisarão realizar, seja capacidade intelectual, seja uma capacidade pastoral, um coração que ama o Senhor, um coração que ama o rebanho, e também a capacidade do ponto de vista das qualificações que esses homens de Deus precisam demonstrar para exercer o sagrado ministério. Então, não ser reprovável naquilo que vão realizar no meio da congregação. Então, ministros ainda podem ser fracos. Então, a igreja está protegida se não entregou o púlpito da igreja a mulheres, a igreja está protegida se não está entregando o púlpito das igrejas a homens não ordenados, a igreja está protegida se não ordena homens ou se não chama homens que, apesar de serem ordenados ao ministério, são homens fracos, incapazes de realizar bem o seu trabalho, mas ainda tem o perigo de a igreja ter no seu púlpito, no púlpito da congregação, um homem infiel, um homem que não teme a Deus, um homem que nem mesmo deveria ser chamado de ministro, porque demonstram que não estão ali como servo de Cristo, não estão ali realmente para fazer a vontade de Deus, não estão ali para conduzir o rebanho para Cristo, mas estão ali por causa dos seus próprios interesses. Isso também é terrível. E é desse aspecto, mais particularmente falando, que vem o tema do nosso programa, ou pelo menos o que eu usei como um tema principal. Mas veja que a gente está caminhando já há meia hora falando sobre o sofrimento da igreja, que a igreja pode vir a passar debaixo de pessoas que não deveriam estar ali no púlpito da igreja. Mas mesmo sendo homens ordenados, ainda há risco para a igreja quando esses homens não são capacitados ou quando eles não são homens fiéis. Isso realmente é terrível. Nós lemos 1 Pedro capítulo 5, onde o apóstolo realmente chama a atenção para que aqueles que foram chamados para pastorear o rebanho não façam isso nem por constrangimento, não sejam forçados, não se sintam forçados a fazer isso, mas também não assumam
essa posição, não se intrometam nesse ofício por ganância, né? Como dominadores dos que foram confiados. Então, nem por ganância, nem como dominadores, mas que possam realmente servir como modelos do rebanho, pastorear o rebanho de Deus, que foi confiado a ele, com amor, com dedicação, com um serviço que é conforme a palavra de Deus. Isso realmente a gente tem percebido que no mundo evangélico tem, infelizmente, sido muito escassos. E, bom, isso talvez em alguns ambientes isso se demonstre de forma muito mais clara, mas às vezes até mesmo em igrejas que têm se esforçado para servir a Deus fielmente, ainda é possível ver no púlpito dessas igrejas homens que nem deveriam ser chamados de ministros de Deus, porque não estão ali por causa de Deus, nem estão ali por causa do rebanho, mas estão ali por causa do seu próprio interesse. Mas aí é que reside o problema. Porque são homens que, apesar da sua infidelidade, eles disfarçam essa infidelidade. Apesar de ele se passar como um ministro, e às vezes até pelo carisma ganhar a confiança da congregação, eles realmente estão usando o púlpito como instrumento de dominação, exatamente como Pedro, o apóstolo, está condenando. E para se manter ali disfarçadamente e não ser desmascarado pela congregação, muitas vezes esses ministros usam uma linguagem que assim não demonstre claramente que ele é um homem infiel. Então, às vezes eles usam aquela linguagem dúbia, né? Aquela linguagem que parece que é crente, mas sempre deixa as pessoas com uma pulga atrás da orelha. Então, eles usam às vezes palavras sofisticadas, bonitas, mas junto com essas palavras muitas vezes está semeando o seu veneno e muitas vezes está usando essas palavras combinadas com a agenda mundana que eles, na verdade, estão seguindo. As pregações desses homens, se fosse um ministro fraco, sem capacitação, eu diria que as suas pregações podem ser ingênuas. De vez em quando pode conter certos erros, não por uma perversidade do coração do pastor, mas pelo fato de que eles não receberam uma boa formação. Mas não é isso que a gente está falando nesse momento. Agora a gente está chamando a atenção realmente para o fato de homens perversos que às vezes têm subido aos púlpitos das igrejas e eles realmente não são pregações ingênuas e fracas, são pregações perversas, são pregações que têm propósitos, eles realmente escondem Cristo da congregação e dos demais pecadores, porque não é Cristo que tem que aparecer na pregação, mas são eles mesmos. São homens vaidosos, amantes de si mesmos, homens sem pudor, homens perigosos. Judas vai usar uma linguagem que eu achei brilhante e eu pretendo ainda pregar na minha congregação nessa carta de Judas, que é justamente um alerta à congregação contra esses homens, em um sentido muito particular. Eles se disfarçam no meio da congregação, eles se envolvem na comunhão da congregação, mas são como pedras escondidas sob a água. Então, você está no mar e de repente tem um barranco de areia, ou uma rocha, ou um iceberg, o que é que seja, mas está encoberto e o timoneiro não é capaz de perceber e às vezes conduz o navio então por cima dessas rochas, o que pode levar o navio até o afundamento. Judas fala, são rochas submersas, perigosos. São homens perigosos. E eu quero concluir com isso aqui, porque já estamos nos aproximando do final, para dizer uma coisa. Esse comportamento desses pastores, desses ministros, que a gente pode facilmente encontrar, e eu espero que não estejam no púlpito das suas congregações, oramos para isso, e eu peço a Deus, por favor, em nome de Jesus Cristo, que me proteja, para que eu não
não decaia da posição que Deus me colocou como ministro da palavra, como um servo de Cristo, para uma posição de homem perverso. E naquele momento, se isso acontecer, que morra eu e que seja Deus verdadeiro e que Ele proteja a sua igreja. Mas esses homens existem e estão nas igrejas. E estão subindo todos os domingos aos púlpitos das igrejas, não para proclamar Cristo e não para proclamar a salvação ao povo, mas para espalhar o seu veneno, a sua vaidade, a sua ambição, a sua ganância, os seus planos, os seus ensinos no meio da congregação. A falta de honestidade que eu mencionei no cartaz que foi divulgado a vocês, é pelo fato de que eles não se assumem nisso. E aqui tem um ponto de comparação, o pastor Augusto Nicodemos, ele fez esse ponto de comparação em um livro dele, que eu tenho usado também na congregação, que é o que estão fazendo com a igreja, aquele livrinho de Todo Mundo Cristão que tem um peixezinho sendo jogado no lixo. Hoje o meu filho pegou o livro aqui e disse: papai, por que estão jogando peixe no lixo? E eu tive que explicar para ele por que estava acontecendo aquilo, e o que significava aquele peixe e o que significava a pessoa jogando peixe no lixo. E é o que esses homens ímpios, perversos, maus estão fazendo. Só que no passado, esse comportamento, como eu ia dizendo, é um comportamento liberal, clássico. Os liberais do passado, eles tinham esse mesmo comportamento. A diferença é que no passado os liberais se assumiam. Eles realmente expunham seus pensamentos. Eles defendiam o que eles achavam que era a verdade. Pessoas sem Deus, pessoas sem piedade, sem o Espírito Santo, mas eles pelo menos eram honestos e eles diziam o que eles criam. Mas esses perversos de hoje são rochas submersas porque eles se escondem, não se revelam, eles se infiltram, se camuflam, enganam, usam linguagem bonita, às vezes usam até certos jargões que todo mundo na igreja quer ouvir e que assim ele se passa como mais um no meio do povo enquanto continua semeando o seu veneno. São desonestos. Que Deus os castigue, os pune e os remova dos púlpitos das congregações e preserve o seu povo, o seu verdadeiro povo na verdade. Se esses homens não se arrependerem, não se converterem, eles vão provar o furor da ira do Senhor naquele grande dia, quando ele, juntamente com todos nós, teremos de dobrar os nossos joelhos e comparecermos perante o tribunal de Cristo para prestar conta diante do Senhor de tudo que nós temos falado, pensado e feito. Irmãos e irmãs, orem pelos pastores das suas congregações, para Deus conservá-los fiéis ao Senhor e homens piedosos. E orem para que Deus proteja o púlpito da sua congregação, para que no futuro nem esse homem decaia dessa posição, nem na saída dele, homens ímpios, sem compromissos, assumam o púlpito da congregação. Mas também ore a Deus para que Deus dê sabedoria ao conselho da igreja e à própria congregação e amor por Cristo e pela palavra, para que possam ser zelosos com o púlpito e proteger o púlpito, os oficiais nos trabalhos que têm de realizar e a congregação em apoiar e em resistir a esses homens ímpios e infiéis. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Que Deus abençoe a todos vocês.